Queridos irmãos e irmãs, hoje iniciamos a segunda parte do tempo do Advento, que corresponde à novena de Natal, praticamente. Começa no dia 17, vai até o dia 25, então são 9 dias, né? E nós abrimos a novena de Natal lendo o início do Evangelho segundo Mateus, o início do Novo Testamento, portanto. E São Mateus começa o seu livro dizendo: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ora, com isso, São Mateus está se dirigindo aos seus destinatários imediatos, isto é, aos cristãos vindos do judaísmo. E, portanto, seu interesse é demonstrar que Jesus é o Messias de Israel. E o Messias de Israel tem que ser descendente de Davi, como Deus havia prometido a Davi, dizendo que o seu trono seria estabelecido para sempre e que a sua aliança seria irrevogável com Davi. Então, o Messias tem que ser descendente de Davi e também, portanto, tem que ser descendente de Abraão, como judeu. Abraão é o patriarca do povo de Israel. E aí, a partir de Abraão, São Mateus escreve a genealogia de Jesus. É muito interessante que há uma outra genealogia de Jesus escrita por São Lucas, a qual tem inclusive discordâncias em relação a São Mateus. Mas a principal diferença é que a genealogia de São Mateus é, por assim dizer, descendente. Ela vai de Abraão até Jesus. E a genealogia de São Lucas é ascendente. Ela vai de Jesus, só que ao invés de chegar a Abraão, chega até Adão. Por quê? São Lucas escreve para os pagãos, para os cristãos vindos do paganismo. Portanto, ele quer mostrar que Jesus é o novo Adão, o novo cabeça do gênero humano inteiro, não apenas o Messias de Israel, mas de todos os povos. A Bíblia apresenta muitas genealogias. Desde o livro do Gênesis, nós vemos uma sequência muito grande de genealogias. Algumas delas têm grande importância. Por exemplo, aquelas que aparecem no início do livro do Gênesis, até o capítulo 12. Porque, através delas, nós conseguimos perceber a intenção teológica da Escritura. Aqui eu não posso detalhar isso, mas também a origem de muitos povos da antiguidade, segundo o relato bíblico. No entanto, quando nós começamos a ler a Bíblia, e nós pegamos, por exemplo, um livro como o livro do Levítico, que apresenta inúmeras genealogias, ou o livro das Crônicas, que tem muitas genealogias, ou outros vários livros que têm genealogias, nós ficamos um pouco cansados, né? Porque a gente se pergunta, por que tanta genealogia assim? Por que essa necessidade de dizer que fulano gerou ciclano? Para nós, hoje, isso não é tão importante. Mas para os judeus, sim. Por quê? Porque isso mostrava o fato de que Deus é um Deus de alianças entre gerações. Quer dizer,
Deus estabeleceu uma aliança com Abraão e a sua descendência. Então, proceder da descendência de Abraão, estar, por assim dizer, enraizado pelo sangue no povo de Deus, era algo que tinha uma importância muito grande, já que a aliança do Velho Testamento que Deus fizera com Abraão, fez com ele e com a sua descendência. Mas aqui a genealogia que aparece no Evangelho de hoje é bastante teológica. Em que sentido? No sentido de que nós não precisamos nos preocupar tanto com a exatidão do que aqui está. Ou, por assim dizer, nós não precisamos nos preocupar com os eventuais saltos que existam. Porque a intenção do evangelista não é tanto fazer um relato minucioso de um por um dos ascendentes de Nosso Senhor. A intenção do evangelista, como ele mesmo diz no final da genealogia, é teológica. Ele diz: as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Por que 14? Porque o nome Davi, em hebraico, tem o valor 14. As letras do alfabeto hebraico podem ter valor numérico. Como qualquer alfabeto, né? No nosso também. A1, B2, C3, D4. Então, no alfabeto hebraico também é assim. E, somadas as letras do nome Davi no alfabeto hebraico, nós temos 14. Então, o que São Mateus está querendo dizer é simplesmente que Jesus é o Messias. É o descendente de Davi. Mas, os padres da igreja meditaram profundamente na genealogia de Jesus. E eu hoje estava lendo, porque há muita coisa, né? Eu estava lendo um texto chamado Glosa Ordinária, que é na Idade Média, bom, até hoje é assim, né? Os textos bíblicos vinham com comentários. A igreja que inventou a nota de rodapé, né? Porque aparecia o texto bíblico e embaixo o comentário. Esse comentário chama-se glosa. Então, a chamada glosa ordinária é uma espécie de obra coletiva que foi feita ao longo dos séculos. Então, vários foram comentando e foram melhorando os comentários, de tal modo que havia uma espécie de comentário da Bíblia que era padrão. Ali no século XIII, XIV, era o comentário que praticamente todo teólogo lia, pelo menos dava uma passada de olho para fazer, digamos assim, as suas observações. Depois apareceram outras glosas melhores. Então, o próprio São Tomás de Aquino faz uma glosa do Evangelho de São Mateus, a pedido do Papa Urbano IV, chamada Catena Dáurea. Depois ele acrescentou Marcos, Lucas e João. Mas, a princípio, era só de São Mateus, que, aliás, é a que ele fez melhor. As outras não são tão boas quanto a de São Mateus. Em que ele vai costurando comentários dos padres da igreja. Ele vai pegando todos os comentários dos padres da igreja disponíveis e faz uma espécie de, por isso que chama-se corrente de ouro, né? Catena áurea. E depois surgiram outros comentários, de tal modo que esse, chamado glosa ordinária, meio que ficou em desuso. Mas eu estava lendo hoje para perceber como que os autores comentam a genealogia de Jesus. E é muito interessante, né? Então eles dizem: Abraão, Isaac e Jacó. Abraão é o nosso pai na fé.
Então ele representa a fé. Isaac foi o filho esperado, portanto ele representa a esperança. E Jacó, como teve 4 mulheres e 12 filhos, representa o amor, a caridade. Depois de Jacó, vem Judá. O nome Judá significa louvor e também significa confissão. Por quê? Porque a fé, a esperança e a caridade não podem ficar guardadas. Elas têm que ser difundidas. Depois, Judá gera Féres. Mas o texto da genealogia diz Féres e Zara de Tamar, que é uma de suas mulheres. Por que o evangelista cita Féres, Zara e Tamar? Segundo esse comentário espiritual, é porque Tamar significa amargura, Zara significa oriente e Féres significa separação. O que significaria isso? Ele diz, assim como Judá significa confissão, a confissão da fé nos leva à amargura do arrependimento e a orientar a nossa vida para Deus. E isso nos faz nos separarmos do convívio dos maus. Ou seja, pela fé e a esperança e a caridade professadas, Deus vai separando para si o seu povo mediante o arrependimento, orientando para o fim, que é Cristo. Depois, Féres gera Esrom. Esrom significa seta. E aqui eles dizem que a seta é a seta da pregação. Esrom gera Aram. E Aram significa sublime, porque pela pregação os homens são elevados. Aram gera Naasson. E Naasson significa augúrio, como que previsão. Ou seja, quando o homem recebe a palavra da pregação e é elevado às alturas, ele chega à sabedoria, ele se torna sábio. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Raabe é prostituta. Quando os judeus entraram em Jericó para fazer a expedição, tinha lá a prostituta Raabe. Ela entra aqui. Ela é mãe de Boaz. E Boaz significa forte. Por quê? Quando o homem... Naasson gera Salmão, que significa sensível, porque a sabedoria nos leva a ser sensíveis ao Espírito Santo, e Salmão gera Boaz, que significa forte. Então, o que eles dizem? Eles dizem que, na medida em que a palavra entra em nossa alma e nos leva à sublimidade da sabedoria, ela nos dá força. Força para quê? Boaz gera Obed. Obed significa servo, ou seja, força de servir a Deus. Obed era filho de Ruth. Era a segunda mulher que é mencionada aqui na genealogia. Ruth é chamada de a Moabita, porque ela é descendente de Moabe. Quem era Moabe? Moabe foi um dos filhos que nasceram do incesto das filhas com Ló. Ou seja, é uma descendente de um incesto que é puxada para dentro da genealogia de Jesus. É a segunda mulher que entra aqui. Ou seja, o que o evangelista está salientando, o que ele está sublinhando, é que a graça vai como que sarando o pecado, para que o homem sirva a Deus. Obed é um servo. Então a graça vai abundando e vai corrigindo o homem ao longo das gerações, para que ele possa ser servo de Deus. Obed gerou Jessé, que significa possuído, é possuído por Deus, e Jessé gera Davi, e Davi significa predileto, preferido. É interessante porque é uma ironia, né? Uma vez que quando o juiz Samuel foi escolher um dos filhos de Jessé para ungir, todos os outros foram preferidos humanamente. Davi, não, ele era o menorzinho. Então,
é uma ironia. Ele é o preferido, ele é o predileto, porque Deus enxerga o coração, o homem vê só a aparência. Aqui termina a primeira fase, que seria a fase, digamos, patriarcal. Depois dessa fase, começa a fase monárquica, que é quando Deus, através dos reis da dinastia de Davi, ele fundamenta Israel como povo, como uma nação, que tem, digamos assim, uma linha real. Então, Davi gera Salomão. Salomão significa pacífico. De fato, ele estabelece, Davi, um reino que até hoje foi o maior de todos em extensão em Israel, e Salomão foi efetivamente um rei que governou em tempo de paz. E aqui o evangelista introduz uma outra mulher, que é a mãe de Salomão. Ele diz: Davi gerou Salomão daquela que foi mulher de Urias. Por quê? A história diz que Davi adulterou com Betsabé, que era a mulher de Urias, né? E depois, para se livrar da situação, manda Urias para a frente do combate, ele morre. Então, São Mateus não menciona o nome de Betsabé aqui. Ele só diz aquela que foi mulher de Urias. Por quê? Para não dar a entender que Deus aprova o adultério. Mas mostrando ao mesmo tempo que, mesmo desta relação adúltera, pode vir o Messias. Ou seja, ele brota dos lugares mais imprevisíveis, das situações humanas mais normais, horríveis. A gente é que tem essa mentalidade: não, minha família tem que ser perfeita, minha família não pode ter pecado, não pode ter ninguém errado. A família do Messias está cheia de gente estranha aqui, né? Tem tudo quanto é gente esquisita. Depois Salomão gera Roboão. O nome Roboão significa multidão. Por quê? Então, diz o comentário que a caridade ela tem que ser estendida aos outros, ela não pode ficar guardada. Ela tem que ser estendida para todos os homens. Roboão gera Abias. Abias significa pai do Senhor. Ou seja, a caridade nos leva a ser filhos de Deus, a nos tratarmos como irmãos. Abias gera Asa. Asa significa aquele que é erguido. Por quê? Porque a caridade fraterna nos eleva de virtude em virtude. Asa gera Josafá. Josafá significa aquele que julga. De fato, o rei Josafá foi um espetacular rei em Israel. Por quê? Como diz São Paulo, né? O homem espiritual julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém, porque ele alcançou a sabedoria, então ele enxerga tudo de um ponto de vista mais amplo. Josafá gera Jorão. Jorão significa levantado, exaltado. Por quê? Justamente porque, pelo seu governo justo, Deus levantou um período de erguimento em Israel. Josafá gerou Jorão. Jorão significa exaltado. Mas quem se eleva será humilhado. Então, no período de Jorão, aconteceu uma grande queda do povo na idolatria. Então veio o rei Josias, que significa Deus sustenta, para sustentar a observância da lei. E depois, Josias gera Jotão, que significa o Senhor é perfeito. Por quê? Pela observância da lei de Deus, o homem chega à perfeição. Jotão gerou Acás. Acás significa compreensivo. Por quê? Aquele que pratica a lei de Deus compreende a dificuldade que é necessária para praticá-la. Então, se torna misericordioso para com os outros. Acás gera Ezequias. Ezequias significa fortalecido por Deus. Porque, de fato, o rei Ezequias será aquele que
vai governar Israel por maior tempo depois de Davi, ele o fará justamente fortalecido por Deus. Ezequias gerou Manassés. Manassés foi o pior rei de Judá. Ele foi um sanguinário. E o nome Manassés significa esquecimento, mas também significa perdoado, porque perdoar, de certo modo, é esquecer. Então ele se esqueceu de Deus, mas no final da sua vida ele se arrependeu. Então Deus se esqueceu dos pecados que ele cometeu. Manassés gerou Amon. Amon significa escondido. Ele só teve 2 anos de reinado. Ou seja, ele ficou como que oculto no meio de todas aquelas situações dolorosas e terríveis que aconteceram no período de infidelidade. Amon gerou Josias, que significa salvação. Josias tentou estabelecer de novo a obediência à lei de Deus em Israel, mas fracassou. E Josias gerou Jeconias, que significa preparação do Senhor, porque Deus vai purificar o povo no exílio da Babilônia. Aí termina a segunda seção da genealogia, que vai até o exílio da Babilônia, que é quando Deus pega essa nação formada e a purifica da idolatria. Então eles voltam do exílio. Começa a terceira e última seção da genealogia. Jeconias gerou Salatiel. Salatiel significa: o Senhor é a minha súplica, a minha petição. Por quê? Porque o povo no exílio pediu: Deus, lembra-te de nós. Deus, tem misericórdia de nós. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel significa mestre da Babilônia. Porque lá na Babilônia, o povo aprendeu a lei de Deus no meio do sofrimento. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde significa Deus é nosso Pai. Por quê? Ali o povo aprendeu que Deus era o seu Pai e não os outros deuses, que eles tinham que ser sustentados por Deus. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim significa Deus levanta. Então, quando esse povo toma consciência da paternidade de Deus, ele é levantado. Eliaquim gerou Azor. Azor significa ajudado, ou seja, Deus vem em socorro do povo. Sadoc significa justo. Azor gerou Sadoc. E justo, por quê? Porque este povo socorrido por Deus, que aprendeu a obedecê-lo, começa a praticar a justiça. Sadoc gerou Aquim. Aquim significa Deus estabelece. O povo que começou a praticar a justiça é estabelecido por Deus na sua posição como povo. Aquim gerou Eliúde. Eliúde significa meu Deus, porque aquele povo então passa a ser posse de Deus e passa a tomar Deus como também a sua propriedade, a ser consagrado a ele inteiramente. Eliúde gera Eleazar, que significa socorro de Deus, uma vez que Deus é o seu Deus, esse povo é socorrido por ele. Eleazar gerou Matã, que significa dom, presente. Matã gerou Jacó, que significa imitador, emulador. E Jacó gerou José, que significa Deus acrescenta. O que significa isso? Significa que, uma vez que o povo se estabeleceu verdadeiramente na fidelidade a Deus, então Deus lhe dá o seu dom. O dom é o Messias, que está para chegar. Pelo seu dom, eles começam a imitar os patriarcas do Velho Testamento, que obedeceram a Deus na fé. Então, o Senhor acrescenta graça. E essa grande graça que o Senhor acrescenta é o Messias. E por isso termina dizendo: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Ou seja, por que nós precisamos ler esses textos e os padres meditaram tanto nisso aqui, a ponto de como que escavar e tirar significados espirituais dessas coisas todas? Para mostrar aquilo que diz
a antífona desse dia. Ó sabedoria que saístes da boca do Altíssimo e atingis até os confins de todo o universo e com força e suavidade governais o mundo inteiro. Ó, vinde ensinar-nos o caminho da prudência. Ou seja, isso tudo mostra a sabedoria de Deus, que primeiro estabeleceu um povo pelos patriarcas, depois transformou esse povo numa nação e purificou essa nação até que ela estivesse preparada para receber o Messias esperado. Quer dizer, Deus não entrega os seus dons assim de repente, Ele não chega de qualquer jeito, Ele prepara. Ele estabelece um caminho de profunda sabedoria, um caminho todo acidentado, todo cheio de coisas estranhas, mas é um caminho que vai levar ao aparecimento do Messias. Os teólogos faziam 4 perguntas na antiguidade sobre a encarnação. Uns diziam, cur tam sero, por que tão tarde? Por que demoraram milênios até que o Verbo se encarnasse? Outros diziam, cur tam prima, por que tão cedo? O mundo não estava preparado ainda para receber Jesus, o Deus encarnado, está muito primitivo. Outros diziam, cur tam supra, por que tão alto? Por que esse mistério da encarnação é tão alto, tão elevado? Não poderia ser uma coisa menos elevada, assim, Deus mesmo se fazer homem? E depois, cur tam infra, por que tão baixo? Por que Deus chegou a esse ponto de não apenas se fazer homem, mas de morrer, de ser humilhado para nos salvar? Essas 4 perguntas, na verdade, só tem como resposta o fato de que Deus faz todas as coisas com perfeição, de acordo com a ordem da sua divina sabedoria. Nós precisamos olhar para tudo isso e saber que o mistério da encarnação aparece no momento certo, na hora certa, assim como todas as intervenções de Deus ao longo da nossa vida. Peçamos ao Senhor que Ele nos conceda sabedoria, para que assim nós também possamos enxergar nos fios da história a mão da divina providência que conduz os seus eleitos por estradas muitas vezes acidentadas, desequilibradas, estranhas, mas nas quais Ele manifesta o dom da sua graça.